A maioria das traduções modernas de Mateus, capítulo 24, versículo 30, leem algo como isto: E então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Esta é uma tradução incorreta, baseada não no texto grego, mas nas próprias suposições equivocadas dos tradutores sobre o assunto desta passagem. O grande erro deles é pensar que está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Uma tradução, palavra por palavra, do grego, na verdade, diz o seguinte: E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Como você pode ver, duas diferenças importantes vêm à tona na tradução correta. Primeiro, o local falado é o céu, não apenas o céu. Segundo, não é o sinal que está no céu, mas o Filho do Homem que está no céu. O ponto é simplesmente que este grande julgamento sobre Israel, a destruição de Jerusalém e do templo, será o sinal de que Jesus Cristo está entronizado no céu à direita do Pai, governando sobre as nações e trazendo vingança sobre seus inimigos. O cataclismo divinamente ordenado de 70 depois de Cristo revelou que Cristo havia tirado o reino de Israel e o dado à igreja. A desolação do antigo templo foi o sinal final que Deus o havia abandonado e agora estava habitando em um novo templo, a igreja. Todos esses eram apenas aspectos do primeiro advento de Cristo, partes cruciais da obra que ele veio realizar por sua morte, ressurreição e ascensão ao trono. É por isso que a Bíblia fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e a destruição de Israel como sendo o mesmo evento, pois eles estavam intimamente conectados teologicamente. O profeta Joel predisse tanto o dia de Pentecostes quanto a destruição de Jerusalém em um só fôlego. Observe o texto: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia. E mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá aqueles que escaparão, como o Senhor disse, mesmo entre os sobreviventes a quem o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 31. Como veremos em um capítulo posterior, a interpretação inspirada de São Pedro deste texto, em Atos capítulo 2, determina o fato de que Joel está falando do período do derramamento inicial do Espírito até a destruição de Jerusalém, do Pentecostes ao Holocausto. É o suficiente para nós notarmos que aqui a mesma linguagem de julgamento é usada nesta passagem. A interpretação comum de loja de 10 centavos de que as colunas de fumaça são nuvens de cogumelo de explosões nucleares é uma distorção radical do texto em um completo mal-entendido da linguagem profética bíblica. Faria tanto sentido dizer que a coluna de fogo e fumaça durante o Êxodo foi o resultado de uma explosão atômica. Isso, apropriadamente, nos leva ao próximo elemento na profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. E então todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A palavra tribos aqui tem uma referência primária às tribos da terra de Israel. E o luto provavelmente significa dois sentidos. Primeiro, eles lamentariam em tristeza por seu sofrimento e pela perda de sua terra. E segundo, eles finalmente lamentariam em arrependimento por seus pecados, quando se convertessem a essa sua apostasia. Confira em Romanos capítulo 11.
Mas como que eles veriam Cristo vindo nas nuvens? Este é um símbolo importante do poder e da glória de Deus, usando em toda a Bíblia. Por exemplo, pense na coluna de fogo e nuvem, através da qual Deus salvou os israelitas e destruiu seus inimigos na libertação do Egito. Confira Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, e Êxodo capítulo 14, versículo 19 ao 31, e Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19. De fato, por todo o Antigo Testamento, Deus estava vindo nas nuvens na salvação de seu povo e destruição de seus inimigos. Observe o Salmo 104, versículo 3. Ele faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Quando Isaías profetizou sobre o julgamento de Deus sobre o Egito, ele escreveu: Eis que o Senhor cavalga sobre uma nuvem veloz e está prestes a vir ao Egito. Os ídolos do Egito tremerão diante dele. Isaías capítulo 19, versículo 1. O profeta Naum falou de forma semelhante sobre a destruição de Nínive por Deus. Em redemoinho e tempestade está o seu caminho, e as nuvens são o pó sobre os seus pés. Naum capítulo 1, versículo 3. A vinda de Deus sobre a nuvem do céu é um símbolo bíblico quase comum para a sua presença, julgamento e salvação. Mais do que isso, no entanto, é o fato de que Jesus está se referindo a um evento específico conectado com a destruição de Jerusalém e o fim da antiga aliança. Ele falou sobre isso novamente em seu julgamento quando o sumo sacerdote perguntou a ele se ele era de fato Cristo, e Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, versículo 62 e Mateus capítulo 26, versículo 64. Obviamente, Jesus não estava se referindo a um evento milhares de anos no futuro. Ele estava falando de algo que seus contemporâneos, ou seja, esta geração, veriam em suas vidas. A Bíblia nos diz exatamente quando Jesus veio com as nuvens do céu. E depois de ter dito estas coisas, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Atos capítulo 1, versículo 9. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 19. Foi este a ascensão à direita de Deus que Daniel previu. Confira o texto bíblico. Continuei olhando nas visões da noite, e eis que, com as nuvens do céu, como filho do homem vinha, e ele chegou ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. E a ele foi dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é um que não será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. A destruição de Jerusalém foi o sinal de que o Filho do Homem, o segundo Adão, estava no céu, governando o mundo e dispondo-se para os seus próprios propósitos. Em sua ascensão, ele veio nas nuvens do céu para receber o reino de seu Pai. A destruição de Jerusalém foi a revelação desse fato. Em Mateus capítulo 24, portanto, Jesus não estava profetizando que ele literalmente viria nas nuvens em 70 depois de Cristo. Embora fosse figurativamente verdade, sua literal vinda nas nuvens em cumprimento de Daniel 7 ocorreu em 30 depois de Cristo, no início da geração terminal. Mas em 70 depois de Cristo, as tribos de Israel veriam a destruição da nação como resultado de sua ascensão ao trono do céu para receber o seu reino. E finalmente, Jesus anunciou que o resultado da destruição de Jerusalém será o envio de Cristo de seus anjos para reunir os eleitos. Bem, mas não é este o arrebatamento? Claro que não. A palavra anjos significa simplesmente mensageiros.
confira em Tiago capítulo 2, versículo 25. Mas independentemente da sua origem ser celestial ou terrena, é o contexto que determina se essas são criaturas celestiais de que se fala. A palavra geralmente significa pregadores do Evangelho. Confira os seguintes textos. No contexto, há todas as razões para supor que Jesus estava falando do evangelismo mundial e da conversão das nações que se seguirão à destruição de Israel. O uso que Cristo faz da palavra reunir é significativo a esse respeito. A palavra, literalmente, é um verbo que significa sinagoga ou sinagogar. O significado é que com a destruição do templo e do sistema da antiga aliança, o Senhor envia seus mensageiros para reunir seu povo eleito em sua nova sinagoga. Jesus está, na verdade, citando Moisés, que havia prometido: se os teus rejeitados estivessem nas extremidades do céu, e lá o Senhor teu Deus te sinagogará, e de lá te tomará. Deuteronômio capítulo 30, versículo 4. Nenhum dos textos tem nada a ver com o arrebatamento. Ambos estão procurando com a restauração e o estabelecimento da casa de Deus, a congregação organizada do seu povo da aliança. E isso se torna ainda mais claro quando nos lembramos do que Jesus havia dito pouco antes deste discurso. Confira o seguinte texto: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos na sinagoga, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a tua casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38. Porque Jerusalém apostatou e se recusou a ser sinagoga sobre Cristo, seu templo seria destruído, e sua nova sinagoga e templo seriam formados, ou seja, a igreja. O novo templo foi criado, e claro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio habitar na igreja. Mas o fato da existência do novo templo só se tornaria óbvio quando o andaime do antigo templo e do sistema da antiga aliança fossem removidos. As congregações cristãs imediatamente começaram a se chamar de sinagogas. Observe que essa é a palavra usada em Tiago capítulo 2, versículo 2. No entanto, eles viviam em antecipação ao dia do julgamento sobre Jerusalém e o antigo templo. Sim, quando a igreja seria revelada como o verdadeiro templo e a sinagoga de Deus. Como o sistema da antiga aliança era obsoleto e prestes a desaparecer. Confira Hebreus capítulo 8, versículo 13. Agora, observe que o escritor aos Hebreus os exortou a terem esperança, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. A promessa do Antigo Testamento de que Deus iria sinagogar seu povo passa por uma grande mudança no Novo Testamento. Em vez de formar simples palavras, o termo usado por Jesus tem a preposição grega epi, prefixa a ele. E esta é uma expressão favorita da nova aliança. Sim, uma nova aliança que intensifica a palavra original. O que Jesus estava dizendo, portanto, é que a destruição do templo em 70 depois de Cristo o revelará como tendo vindo com nuvens para receber o seu reino e exibirá sua igreja diante do mundo com a plena, a verdade, a super sinagoga.